Estamos de volta aqui no nosso segundo painel do Congresso para a Rede Recarga. Para quem acabou de chegar, esse congresso aqui já estamos no segundo painel. Então a gente teve a palestra agora, o painel do Raul da WeCharge, que ele comentou um pouco mais da operação da WeCharge, e agora a gente vai contar com o Gustavo Poli, da Recar, e uma participação especial do Rubens, do canal VE. Então eu vou colocando eles aqui para participar. E aí, Gustavo e Rubens, vou pedir primeiro que vocês se apresentem ali aqui para a nossa audiência. Bom dia, Laércio. Bom dia, Rubens. Sou o Gustavo Poli, eu sou o diretor executivo da Recar, né? E vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre um pouco da nossa trajetória aí à frente. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Laércio. Eu sou o Rubens, eu sou jornalista, sou editor aqui do canal VE, que é um portal exclusivo sobre veículos elétricos e mobilidade sustentável. Então, a gente está sempre acompanhando também esse mercado que cresce cada vez mais da eletromobilidade, especialmente em relação à infraestrutura de recarga que a gente tanto precisa aqui no Brasil. Então, fiquei muito feliz com o convite de participar aqui desse congresso da Voltbras. Espero contribuir com todos aí. É um prazer nosso tê-lo aqui, né, no canal VE. E também a Recar, que ela foi reconhecida ali dentro da nossa base como o maior crescimento em carregadores. Então, hoje a gente vai querer saber um pouquinho o que a Recar, como que eles definiram para chegar nesse maior crescimento de carregadores. Então, eu já quero começar perguntando, Poli, nos conta um pouco a trajetória da Recar no mercado de mobilidade elétrica. Tá, legal. A Recar, ela foi fundada em meados de 2022, salvo engano, julho, agosto de 22, né? Onde a gente tinha um mercado de veículos elétricos ainda muito incipiente, né? Não tinha ainda, o Brasil ainda não tinha percebido a invasão das marcas puro sangue chinesas, né? Se assim posso dizer. Então, era um mercado ainda muito embrionário, e a gente iniciou a Recar como um piloto, um teste desse mercado, desse negócio, e encontramos a Voltbras como um parceiro nosso para ajudar na nossa jornada, né? Então, segundo semestre de 2022, a gente foi para sair do papel e ir para a vida real, né, para a ação. A gente começou com os nossos pilotos, começamos com 8 pontos no segundo semestre de 2022. Ficamos observando o mercado, até que no início de 2023 a gente, de fato, aprende como operar nesse segmento, aprende ou tem uma perspectiva de como esse negócio pode dar dinheiro, e a gente, de fato, começa a apostar e investir uma quantidade maior, uma quantidade relevante para nós na empresa, né? E aí, ao longo de 23, a gente deu o primeiro passo fora do piloto, né? O primeiro passo aí para a escalada. A gente fechou alguns contratos com alguns locais relevantes, né? Até hoje, desde o início até hoje, né? A gente ainda está focado no estado do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho depois o porquê dessa estratégia. E ao longo de 2024, que a gente sai daquele primeiro passo fora do piloto para, de fato, começar a escalar a empresa, né? E aí, com processos estruturados, com o time engajado e bem encaixado, né? E uma força comercial para a gente poder alocar os nossos equipamentos nos locais, os melhores locais que a gente entendia, né? E aí a gente consegue, ao longo de 2024, crescer algo como nossa rede, algo como 3 a 4 vezes de tamanho, tá? Diria que umas 3 vezes de tamanho. E também a gente, nesse momento, em 2024, começa a investir e apostar na recarga rápida, que até então, até o final do primeiro semestre de 2024, a gente não tinha, tá? E foi uma virada de chave. Mais à frente também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, essa é um pouco da história da Recar. A gente o capital da empresa ainda é 100% dos fundadores. A gente espera investir até o final do ano quase 4,5 milhões de reais, desde o início até o final desse ano, tá? Esperamos ter aí quase 200 pontos de operação até o final do ano.
grande parte de recarga, grande parte não, mas uma parte relevante de recarga de carregador rápido. A gente ainda está muito focado em recarga semipública, né? A gente está muito focado... Hoje a gente tem muito shopping, supermercado e condomínio residencial. Mais à frente também vou falar um pouquinho das características, principalmente a característica aqui do Rio de Janeiro. Mas a gente está dando um passo aí para em busca de recarga pública, que a gente vai também falar um pouquinho mais. Tentando dar um resumo. Então, é uma empresa de 3 anos, vamos completar 3 anos aí, mercado onde não tinha ainda a invasão chinesa, né, que hoje tem mais de 80% do mercado aí de veículos elétricos no Brasil, ainda não existia. Hoje antes era um sonho, hoje é uma realidade. Enfim, e estamos aí na luta. Perfeito, perfeito. E assim, que você já deu vários spoilers, resumiu bastante algumas coisas que a gente já vai acabar comentando ao longo do painel de hoje. Mas eu vou focar hoje, né? Você já trouxe um dos marcos, que foi um marco recente, 2024, mas como que essa transição agora para o carregamento DC, você viu que realmente foi um marco, uma virada de chave, assim, desde que vocês começaram a atuar? Isso, então. A gente, novamente, sempre focando no Rio de Janeiro, que é onde a gente tem experiência, onde a gente atua, né? A gente observava, no início de 24, alguns movimentos bem pontuais aqui no Rio de Janeiro em recarga rápida. Tinha um local que era uma recarga semipública barra pública, um misto de pública e semipública, e tinha um local que tinha recarga semipública. E a gente observou que isso poderia fazer sentido. A gente já estava em alguns locais com alto fluxo, e dentre esses locais tinha um local especificamente, que é um supermercado barra shopping, né, que é um supermercado que tem lojas âncoras ali dentro, também tem um mini shopping, que tinha um fluxo aí médio diário quase da ordem de 4 mil veículos. Tá no local que hoje tem a maior frota e tem a frota que possui o maior deslocamento no Rio de Janeiro, que é a região da Barra e Recreio, né? E a gente decide apostar nesse local que tinha uma característica muito peculiar, né? A gente observava naquele momento que a gente tinha recargas, por ser num supermercado, principalmente, de até 1 hora, e uma quantidade de usuários que faziam recarga, grande parte dos usuários faziam uma recarga por mês, que ia fazer a compra de mês nesse determinado supermercado, e uma quantidade de 150 usuários recarregando ali no local. A gente falou, opa, tem algo que nos parece interessante. Alto fluxo, posição estratégica, tempo de permanência curto e baixa recorrência. Ou seja, se a pessoa vai lá uma vez só, se eu conseguir carregar a maior quantidade de energia, eu vou ter um grande retorno sob o ponto de vista financeiro, né? E a gente, de fato, fez essa aposta e 6 meses depois a gente dobrou a aposta, porque a gente observou um boom muito maior do que a gente imaginava. Você tem ideia, payback de 8 meses, 7 meses nesse local. Coisa que não é típica, né? Tem que ser um local muito bom, ter um movimento muito bom para a gente ter esse tipo de infraestrutura barata, energia barata, né? Um mix, né? Que a gente também tem que observar. E a gente já dobrou e estamos pensando já em dobrar de novo, ou seja, sair de 1 para 2 e de 2 para 4 carregadores, porque a gente observou exatamente aquilo que a gente imaginava. Aquele usuário que iria uma vez por mês e gastava 1 hora, 6, 7 kWh, passou a gastar 30 kWh, né? Fora isso, a gente observou que houve um aumento de 150 usuários para 300 usuários, né? Então, pouco disso uma parcela disso vem do aumento da demanda, né? Do aumento da frota de veículos eletrificados, principalmente veículos leves, que são os nossos clientes, é o nosso cliente, por qual. E também por ser um local que as pessoas acabam optando por fazer compra naquele determinado supermercado por ter a recarga rápida como um diferencial, né? Então, uma mão, um ajuda o outro, né? Então, e também daquele momento a gente expandiu para outros 5 supermercados dessa mesma rede que tinha essa mesma característica. Localização, alto fluxo, tinha uma quantidade já relevante de usuários que faziam recargas não recorrentes
e de menos de 1 hora, em torno de 1 hora. E agora a gente está ampliando para vários shoppings. Enfim, segunda-feira a gente inaugura um outro também, um shopping que tem até 9 mil veículos por dia de pico, que é o Shopping Downtown aqui no Rio de Janeiro. E é isso, a gente ainda está focado no semipúblico, na recarga rápida. A gente entende que locais com alto fluxo, a recarga semipública com carregador rápido faz sentido, né? Quando a gente fala de alto fluxo, a gente está olhando pelo menos 2 mil veículos por dia, tá? Então, um shopping que tem 2 mil veículos por dia, a gente já se interessa em botar um carregador rápido. 4, 5 mil veículos por dia, a gente já bota 2 tomadas de carregador rápido, né? Então, porque a gente entende que nesses casos, eu não preciso trazer demanda. Já há uma demanda no local, com esse fluxo já viabiliza financeiramente, né, o investimento na recarga rápida. Tá? Foi mais ou menos um pouco disso. Um ano aí que a gente tem recarga rápida na nossa frota. Estamos com 9, 10 tomadas rápidas na rede e esperamos fechar o ano com mais de 20. Tá? Você falou aí, Gustavo, e foi muito legal esse depoimento, porque o que a gente escuta, né, como jornalista, ouvindo vários CPOs em todo o Brasil, antigamente existia a questão da recarga a recarga por conveniência, né? Você vai no supermercado, vai no shopping e faz uma recarga ali de conveniência, que é essa da recarga AC. Só que depois dessa explosão chinesa, como você citou, né, muito mais gente precisa de recarga, então muito mais gente precisa de eletropostos rápidos, e acho que é uma tendência natural, cada vez mais CPOs fornecerem esse tipo de recarga para os clientes. E aí muda-se o fato de ser uma recarga por conveniência, né? Vai ser a questão da compra por conveniência. Você vai até o local para recarregar, e aí, como você está ali parado por 40, 50 minutos, você faz a compra, ou no shopping, no supermercado, e então virou esse paradigma aí, né? Antes era a recarga por conveniência, hoje é a compra por conveniência. Qual que é a relação de vocês aí para tentar transformar cada vez mais essas estações de recarga que vocês têm que eram AC, agora para DC? Qual que é o maior desafio para fazer essa mudança aí, que no fim das contas é o que todo mundo espera? Rubens, legal, obrigado pela pergunta. Assim, né, só para ratificar o que você falou, eu diria que a gente está entrando na terceira fase desse processo de infraestrutura no Brasil, né? A gente tem eu chamo assim da primeira fase, algo que ocorreu há 2 a 4 anos atrás, que eram normalmente as montadoras ou os próprios estabelecimentos comerciais botando carregador gratuito, carregador rápido gratuito, e aí botava 1, 2, no início atendia bem, mas com o aumento da demanda por esse tipo de carregamento, passou a não atender, e algo que era uma conveniência virou uma inconveniência, né? Porque, gratuito ou não, o usuário quer chegar, o proprietário do veículo elétrico, o usuário do veículo elétrico quer chegar num local que ele sabe que tem carregador, e tem carregador disponível, né? E que esteja funcionando. Então, aí, essa foi a primeira fase. Depois veio a segunda fase, de uns 2 anos para cá, que essa recarga com 2 carregadores em estabelecimentos comerciais, que eram gratuitas, deixou de ser gratuita, passou a ser paga, e com isso viabilizou a sua expansão. Então a gente sai de 1, 2 para 4, 6, 8, 10 carregadores lentos, normalmente de 7, 22, mas enfim, a maioria dos carros não carrega acima de 11, né? E principalmente os chineses carregam só até 7. E agora a gente está entrando numa terceira fase, que é um movimento que a gente tem puxado aqui no Rio de Janeiro, que olha, ter um carregador AC, um carregador lento no estabelecimento comercial não é mais um diferencial, não é mais um atrativo para o seu cliente, né? O que a gente observa agora? Quem quer fazer diferente, quem quer atender bem o cliente, trazer um diferencial, está indo para a recarga rápida. Então, esse é o nosso movimento que a gente tem feito, a gente já fez em 5 locais, e agora as nossas ofertas para pontos comerciais, novamente, que tem pelo menos 2 mil veículos dia média, né? A gente já oferta uma solução
a gente tem alguns módulos, né, até para redução de custos e tudo mais. 2, 3 carregadores lentos e um rápido, né, que é o kit que a gente entende aí, que é o melhor custo-benefício que tem todo mundo. E a gente, por incrível que pareça, a gente observa que ainda tem local que está fechando contratos com carregadores lentos. Ou seja, alguns estabelecimentos não identificaram que o cliente busca a recarga rápida hoje, né? Então, é um movimento que a gente tem sido o nosso foco, tá? A gente direcionou um pouco o nosso foco nesses locais de alto fluxo, que são estabelecimentos comerciais, são semipúblicos, porque a gente entende que vai atrair demanda, né? É difícil o outro lado, né? O estabelecimento é um pouco cético, normalmente, com relação a essa percepção que vai atrair a demanda, mas quando a gente mostra os números, ele de fato entende, opa, peraí, antes tinha, vou dar um exemplo do supermercado da Barra de tinha 150 usuários, 200 recargas. Agora tem 300 usuários e 500 recargas. O que aconteceu? Né? Então, de fato, ele começa a ver com números que algo mudou. Né? E esse movimento foi de 2 meses. Instalou o carregador rápido, 2 meses chegou nesse momento. Ou seja, de fato, ele foi um driver de trazer demanda. Né? Então, a gente está nesse desafio, estabelecimento comercial, principalmente grandes shoppings, tem um pouco de dificuldade de ver isso, mas o movimento que a Alus fez, né, com a própria carga, enfim, tem sido um case, tem sido estudo de caso, e a gente usa isso como case, né, porque, de fato, a gente observa que foi algo relevante, e a gente tem conseguido implementar esse discurso nos shoppings que a gente tem conversado, nos supermercados que a gente tem conversado, tem mais de 30 conversas em andamento, e, enfim, a gente entende isso que é a nova fase do setor, tá? É muito bom, eu vou até emendar aqui, Rubens, que é muito bom ver o Gustavo falando isso, porque a gente vai ter o Heraldo da Alus falando a respeito da carga logo na sequência. Então, para quem quer saber e tiver curiosidade de saber mais essa referência que no próximo painel a gente vai vir com o Heraldo. E, Poli, só uma questão que hoje eu vejo que quando você vai falar de recarga lenta C ou recarga rápida DC, a questão de infraestrutura acaba pegando muitas pessoas. Você vai tender a ter uma infraestrutura um pouco mais robusta para ter equipamentos DC. Qual que está sendo essa relação com a infraestrutura já do local, de supermercados, de shoppings? Como que vocês estão lidando com essa questão da infraestrutura de DC, ou trocar DC a C para DC? E se você me permite, até para ajudar nessa questão, como convencer a pessoa, né? Como convencer o supermercado ou o shopping, ou qualquer que seja o estabelecimento comercial, para você poder também citar o seu exemplo em relação aos outros colegas que estão assistindo aí a rede de recarga, ou o congresso. Tá, então vamos lá. Começando pela primeira pergunta, assim, quando a gente vai analisar a viabilidade técnica, né, ela esbarra na viabilidade financeira, né, que acho que viabilidade técnica sempre há, né? A gente precisa pensar e entender qual é o custo disso, né? Então, por incrível que pareça, nas nossas contas que a gente faz aqui, antigamente, né, um carregador AC eu não poderia fazer um investimento de infra mais do que 20, 30 metros, né? Porque tinha algumas outras questões inerentes, até 40 metros, porque chega um determinado patamar que você tem que aumentar a bitola de fio, aumenta eletroduto, e aí o custo não dobra, quadruplica, né? E aí, quando você comparava com o retorno desse carregador lento, ele acabava sendo um retorno mais longo, um payback mais longo. Já no carregador DC, ele comporta um CAPEX de infraestrutura bem maior, né? Então, vou dar um exemplo desse caso que a gente está fazendo hoje, Shopping Downtown. A gente está fazendo 80 metros de infraestrutura, né? 3 carregadores lentos e um carregador de 60 com 2 tomadas. Porque quando a gente faz análise financeira e a gente vê quanto que a gente consegue trabalhar no CAPEX, né? E a gente está botando mais um carregador só em infraestrutura, de 60, tá? O custo que a gente estava investindo em infra é o valor de um carregador de 60 kW DC com 2 tomadas. E se paga 1 ano e meio, 2 anos. Então, quando a gente começou a fazer essa conta, a gente, o carregador DC também é um driver, não é nem um driver, um ponto, um parâmetro
que permite a gente gastar um pouco mais de infraestrutura. Então, inclusive, os shoppings que a gente não fazia infraestrutura, porque ia dar 40, 50 metros, a gente botava como contrapartida do shopping fazer, e muitas das vezes eles não faziam, agora a gente consegue... Opa, lembra aquela conversa? Vamos retomar? Porque acho que agora a conta fecha. Então, a infraestrutura, sob o ponto de vista de investimento, um carregador DC, ela se paga, vis-a-vis o que ele gera de retorno e o prazo, né? Enfim, quando você analisa o retorno financeiro. Quando você olha shopping, supermercado, botar 100 kW de carregador, dependendo do supermercado, né? Não é relevante. Você tem ideia, esses supermercados que a gente está, tem mais de 1.000 kW de demanda contratada, tem uns até que tem 3.000 kW de demanda contratada, são supermercados de 10, 15 mil metros quadrados de loja. Então, são supermercados relevantes. Para ter ideia, tem um supermercado que a gente tem 160 kW de recarga, um de 120 com 2 tomadas, um de 40 e um de 20, tá? 22 AC. Então, a gente tem conseguido fechar a conta, viabilizar a conta. E, às vezes, o payback é muito menor do que o eletroposto público. Porque o eletroposto público você tem infraestrutura pesada de infraestrutura civil, e muitas das vezes o custo da energia é mais caro do que o custo que você reembolsa ao local, tá? Então, esse é um dos motivos da gente estar olhando o eletroposto público com um pouco mais cuidado, para a gente não... O investimento é maior, se ganha mais, mas o retorno, às vezes, ele é um pouquinho menor do que o semipúblico. E aí, respondendo o Rubens, a gente tenta levar case, né? Ou seja, costumo dizer que contra fatos não há argumento. Então, quando a gente mostra, olha, esse era o cenário A, com 2 carregadores de 22. Esse é o cenário B, com 2 de 40 e 2 de 7. Quantidade de usuários, quantidade de recargas. E aí a pessoa fala, opa, legal. O interlocutor do outro lado, o shopping, fala, opa, legal. E aí a gente consegue mostrar que o case é um case de sucesso, é um case que, na nossa visão, foi um case de sucesso. Então, que a gente replicou ele já para 5 locais, e esperamos replicar para mais 6 locais, 7 locais, para ter 22 tomadas. E agora o desafio é encerrar os contratos dos carregadores que tem hoje AC para a gente botar os DCs. A gente tem aí mais de 20 shoppings em discussão já no Rio de Janeiro e no Brasil. Bom, muito legal. É claro que a gente está falando de recarga DC, que é uma coisa que o usuário ele precisa no dia a dia, porque sempre facilita, nem todo mundo tem acesso aos carregadores em corrente alternada dentro de casa, muita gente, acredito que no Rio de Janeiro seja assim também, mas aqui no estado de São Paulo muita gente mora em condomínios, né? Então você tem condomínios cada vez maiores, então com as vagas disponíveis ali, acho que seria interessante também a gente falar a respeito dessa necessidade do usuário para as recargas em casa, né, as corriqueiras, que são basicamente todo dia. E como que vocês têm atuado nessa frente também? Claro que o carregador DC, ele vira a chave para várias operações, mas a base de tudo está lá no carregador AC dentro de casa, né? Como é que a Recar tem feito esse trabalho, até para entrar na questão do crescimento em carregadores, né, que vocês receberam essa conquista aí pela Voltbras? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse diferencial, né, para alcançar esse resultado aí junto à Voltbras. Rubens, legal, então. Eu tinha dado um spoiler no início, né, da conversa, porque aqui no Rio de Janeiro, semelhante ao que está acontecendo agora em São Paulo, 90% dos prédios não tem vaga fixa e definida, né? Aqui no Rio de Janeiro, você tem direito ao uso de uma vaga. Então, 90% dos prédios, tá? Assim, se bobear até mais, mas é maioria esmagadora, é cultural, né? Então, talvez até, eu falo que é cultural porque talvez vem lá de trás prédios com poucas vagas, então não dava para demarcar vaga, tinha... Antigamente, principalmente aqui na Zona Sul, você tinha que deixar a chave com um porteiro ou manobrar carro, porque não tinha vaga para todo mundo, né? Então, acho que isso vem um pouco da cultura. Diferente de São Paulo, que muitos prédios, principalmente os mais antigos, têm sua vaga fixa, então, de certa forma, se você conseguir convencer na Assembleia, você pode puxar seu medidor, o seu carregador direto no seu medidor, mas aqui no Rio não. Então, a gente está em 70 condomínios, tá? Já no Rio, e a gente entende que essa é a recarga de maior comodidade, né? Ou seja, o usuário chega, bota para carregar,
vai para sua casa, se for um carro elétrico, daqui 5, 6 dias vai fazer uma nova recarga. Se for híbrido, o plugin vai carregar em 2 horas e desce para retirar, né? Então, grande parte do nosso crescimento, de fato, foi em recarga em condomínio. A gente entende que ela é a recarga campeã, porque ela, no final, ela acaba ficando mais barato para o usuário. Ordem de grandeza, aqui no Rio de Janeiro, recarga em residência, condomínio, fica em torno de R$ 1,60, R$ 1,70 a R$ 2,00. E recarga DC fica entre R$ 2 e R$ 2,50. Então é mais barato. Há quem diga que é melhor para a vida útil na bateria, né? Enfim, há quem diga que não tem mais essa questão, mas enfim. E um ponto específico também sobre recarga em condomínio hoje, se todos os moradores num grande condomínio, né, vamos botar aí qualquer condomínio hoje com 70, 60 unidades habitacionais, quiser ter o seu carregador vinculado ao seu medidor, temos um grande problema. 2, né? O condomínio vai ter que fazer um investimento elevado para aumentar a infraestrutura elétrica de entrada da energia da distribuidora, né? Então tem lá uma entrada que é dimensionada por uma carga X, normalmente 40, 60 amperes por unidade habitacional, né? E aí quando você bota um carregador de 7, você está botando 32 amperes. E se for monofase, 127 em 2 fases. Então, se todo mundo quiser, não tem. E mais a distribuidora vai ter outro ponto, que é se ela vai conseguir na infraestrutura existente, da rede de distribuição, te atender, né? Então tem desses 2 problemas. E aí a gente entende que a recarga compartilhada para condomínio, ela é um modelo ganhador. Por quê? Vou dar alguns números. A gente tem um condomínio que tem 44 veículos e a gente tem 5 carregadores. Tá? Menos de 10% do tempo, 5 carregadores estão em uso, ao mesmo tempo. Tá? E 22% do tempo é a média de uso dos carregadores. Então a gente entende que, e não há cobrança de ociosidade ali. Tá? Só que há uma cultura, é um prédio que já tem carregador há 3 anos, então ele cresceu com o boom, né? A gente chegou, tinha 12 carros, agora tem 44, foi o que a gente tem informação de junho, né? Então foi tendo uma cultura de um respeitar o outro. Então tem gente que desce 2 horas da manhã para tirar o carro, e tem gente que chega às 4 horas da manhã e carrega. Então, entenda, 5 carregadores atendendo 44 veículos. Vou dar um exemplo aqui de casa. Aqui de casa são do meu prédio residencial, são 7 veículos num carregador. Desses veículos, 2 têm mais de 30 kW de bateria e 5 têm menos de 20. E dá bem, funciona bem. Raramente você chega e tem alguém usando. Tem muito híbrido, né? Híbrido plugin. Então as pessoas botam lá 2, 3 horas, tem um grupo de WhatsApp, gente, já acabou. Pode ir lá desplugar, porque quando a maioria dos carros, quando acaba a recarga, você consegue desplugar o plug e plugar no outro. Então, se tiver educação, se tiver consciência, se as pessoas quiserem se ajudar, dá para ter mais uns 2 carros aqui em casa, aqui no prédio, 9 carros com carregador. Então, imagina quanto a gente está deixando sobrecarregar a infraestrutura elétrica do prédio e da concessionária, né? Então, o nosso driver, o que a gente começou foi com recarga em condomínio, e a gente vai continuar crescendo. E agora com São Paulo, cada vez mais os estúdios, os apartamentos com menos vagas de garagem, vaga não definida, né, não fixa, também é um grande mercado para a gente. Ou aqueles que faziam rodízio a cada 1, 2 anos, né, que é um pouco da cultura também de São Paulo, né? Você tem sua vaga, mas ela não é sua para sempre, vai mudar de tempos em tempos. Então, a recarga em condomínio, em residência, para a gente é recarga ganhadora. Só que, quando você analisa investimento-retorno, o carregador rápido, você investe mais, mas você tem um retorno, de certa forma, muitas das vezes mais rápido. Tá? A gente observa isso. Porque um carregador lento vai dar 300, 400 kWh, 500 kWh. Tem carregador nosso que vai 1.200 kWh, mas não, lento, mas não é a prática. E a gente tem carregador rápido que faz 3.000, 3.500, 4.000 kWh por tomada. Então, se você quer... E aí, quando você analisa sustentar a infraestrutura, né? Porque a recarga não é só você botar o carregador. Você tem que ter gente, você tem que ter equipe, você tem que ter estrutura. E aí é um pouco disso que a gente observou. Opa, legal, mas vai demorar um pouco para me dar um montante de dinheiro maior no recarga lenta. Vamos começar a investir em recarga rápida, que apesar do CAPEX ser maior, eu começo a gerar caixa mais rápido.
tá? Então, é um mix desse que a gente está tentando equilibrar os pratinhos para tentar um ponto ótimo, chegar no ponto ótimo. E aí eu tenho a curiosidade de saber, o Laerson já deve saber porque ele é da Voltbras, né? Mas eu que não sou, eu quero ter a curiosidade de saber como que trabalhar com esse aplicativo, né? Com essa gestão da recarga, facilita para o pessoal, para os condôminos e até para os condomínios também, essa relação da hora que chega para tirar um carro, botar o outro. Isso aí também facilita essa experiência do usuário em si, estar ali com esse aplicativo da Voltbras para fortalecer essas recargas nos condomínios? Sim, sem sombra de dúvida, tá, Laércio? Rubens, desculpa. A gente observa que, vou dar alguns exemplos, né? Tem alguns condomínios que, principalmente os mais recentes, 5 anos para cá, eles já forneciam, a construtora fornecia o carregador, tá? Então, fornecia 1, 2 carregadores. Tem um condomínio aqui perto que forneceu 14 carregadores, tá? Mas 1, 2 carregadores. Quando o condomínio entrega e começa a operar, a construtora entrega isso para o condomínio que tem que operar. Não tem uma administradora que não fica de cabelo em pé com ter que operar e administrar os carregadores, porque dá briga, tem que fazer um reembolso manual, tem que cobrar, aí o usuário não paga. Então, quando a gente chega, a gente também tem esse produto aqui, que é assumir a gestão de carregadores de condomínio. A gente deve ter uns 6, 7 condomínios que a gente já faz isso. A construtora forneceu o carregador Smart, né? Que antigamente eles forneciam que não era Smart, não tinha o que fazer, mas agora todos que a gente tem visto tem entregue com carregador Smart. A gente coloca o nosso serviço de gestão, operação e manutenção, suporte ao usuário, utilizando a plataforma da Voltbras, e a gente tira essa parte que o condomínio chama de chata e a gente assume, agregando o quê? Inteligência e uma experiência melhor do usuário, né? Então, quando a gente faz isso, o usuário o condomínio deixa de ter que se envolver em cobrança, deixa de ter que escutar a reclamação de morador que o vizinho deixou 10, 12 horas lá parado e sem carregar, mas plugado e sem acesso de ninguém. E aí, quando a gente agrega o nosso serviço junto com o aplicativo da Voltbras, que cada vez mais tem melhorado, né? O time deles cresceu bastante nos últimos 12 meses, eles têm trabalhado bastante na experiência do usuário, e aí quando você observa que o usuário consegue saber se o carro já carregou ou não, se é possível cobrar a ociosidade em condomínio, se o condomínio assim desejar. Então, o usuário ele recebe uma notificação que a recarga acabou. O usuário consegue liberar a recarga remotamente para um outro usuário, desplugar e plugar no veículo dele. O usuário consegue acessar e ter o histórico das recargas ali, tudo direitinho. Até para um controle dele, né? Que antigamente a gente fazia o controle no papelzinho quando era gasolina, né? Carreguei R$200, 50 litros. Hoje em dia ele consegue ali no aplicativo ter acesso a todos esses dados e também, além disso, saber se a vaga está disponível ou não, né? Se você vai lá, você abre o aplicativo, tem o seu mapinha, os condomínios que permitem que o ponto fique à mostra no mapa, né? Ele vai, sabe se está em uso, se está livre, enfim, e ele consegue se planejar. E muitos deles acabam criando até grupo de WhatsApp para otimizar, que a gente acha bastante interessante. Tá? Não sei se eu consegui responder aí a pergunta. Conseguiu sim. Laerson, você também gostaria de falar a respeito dessa conquista em nome aí da Voltbras, essa questão do crescimento em carregadores, que a Recar foi reconhecida aí por vocês? Acho que ficaria legal. No caso aqui, acho que as pessoas, a gente tem um grupo, na verdade não é um grupo, um evento presencial, em que muitas pessoas acho que não sabem ainda, porque ele é exclusivo para os clientes Voltbras. E então, nesse evento, a gente junta todas as redes para realmente verem, trocarem informações, trocarem experiências, essa questão da Alus ser uma referência ali dentro, realmente as outras redes verem como que as parceiras ali, as empresas que estão trabalhando no mesmo segmento, o que eles estão fazendo diferente, que eles poderiam estar realmente realizando ou que está se inspirando. E nisso, dentro da nossa base, né, com vários clientes, a gente teve o Poli, a Recar, na verdade, né, que o Poli vai sempre representando a Recar,
com esse maior crescimento de carregadores. Então, é muito bom ver isso, porque o Poly é uma parceria que a gente tem ali de muitos anos. Ele, inclusive, teve no nosso primeiro congresso, teve ali nossa participação também. E ver a rede dele em 2024 tendo o maior número de crescimento de carregadores da base, é muito bom ver isso, né? É muito gratificante poder ver. Só que eu já quero emendar isso numa pergunta, porque crescer a quantidade de carregadores, né, a gente vê que vem com diversos problemas. Então, queria que você comentasse, né, um pouquinho mais como que vocês mantêm a qualidade e ainda aumentando essa quantidade de carregadores ali da base. Legal. Só fazer um adendo, né? Nessa conferência, que a Voltbras faz uma em Floripa e uma em São Paulo, né? Eles incentivam muito essa troca entre redes, né? Assim, concorrente não é inimigo, né? Eles incentivam essa troca, a gente acaba criando relação com outras redes, e a gente acaba trocando figurinha mesmo. Por quê? E aí, entrando na pergunta, o meu desafio hoje pode ser o desafio de outro CPO amanhã. E o desafio do outro CPO hoje pode ser o meu desafio amanhã. Então, a gente troca bastante figurinha com relação a isso, aprende bastante um com o outro. E esse é um dos pontos que eu acho que é bacana destacar, que para mim, além de conhecer, saber cada vez mais as novidades do setor, um dos principais motivadores de ir na conferência é essa troca entre redes, que eles incentivam muito. Alguns casos têm dinâmicas e tudo mais, mas é bastante interessante. Respondendo agora diretamente a sua pergunta, Laércio, um dos motivos da gente estar ainda no estado do Rio de Janeiro é por conta das dores da operação, né? Uma coisa é você ter 10 carregadores, outra coisa é você ter 100, outra coisa é você ter 1000. Seu problema, ele só escala, né? Não adianta achar que o dinheiro vem e os desafios não vêm acompanhando, né? Então, o que a gente observa é assim, obviamente que quanto mais tempo passa, você vai ganhando uma certa expertise na operação, né? Achar que o carregador vai ser colocado ali e não vai dar problema, não é a realidade, né? Ou seja, ele tem problema de comunicação, tem problema de disjuntor, eventualmente o carregador dá algum probleminha. Então, para a gente conseguir crescer, a gente estruturou processos e time, né? Estamos trazendo mais 2 pessoas para o time para ajudar, principalmente no processo, e uma delas exclusiva para operação e manutenção. Hoje, o time que implanta faz operação e manutenção. A gente não está conseguindo, mas está começando a ficar difícil. Então, a gente vai ter um time, uma pessoa dedicada 100% à operação e manutenção. Então, por isso, basicamente, essa é a razão da gente não ter saído do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Para a gente sair do estado do Rio de Janeiro, a gente tem 2 opções. Ou ter um time próprio, né? Que, para fazer sentido, tem que ter volume. Então, se eu tiver um carregador em cada estado, eu não tenho volume, né? Eu tenho que ter volume local. E a outra opção é através de parcerias fazendo terceirização de mão de obra. A gente está testando esse modelo. A gente deve fazer um teste em São Paulo nos próximos 1-2 meses, tá? Em um local de médio a grande fluxo, para a gente testar essa questão de parceria com outras redes, inclusive, ou empresas de energia, para fazer esse suporte de ida ao local, né? Obviamente que a gente tem o nosso suporte N1 aqui através de WhatsApp, de telefone, que a gente tenta fazer tudo remotamente. Se não consegue, a gente sempre tem um suporte local, que é o próprio local, sempre designa uma pessoa para fazer o famoso desliga e liga o disjuntor, que a maioria das vezes resolve, mas quando não resolve, você tem que mandar alguém lá, né? Então, a gente observou que o nosso aumento da quantidade de pontos de recarga no ano passado veio acompanhado do desafio esse ano, da operação e manutenção, que você coloca, quando dá algum problema, pode dar algum problema no início, depois ele fica funcionando, mas com o uso começa a ter problemas, tipo plug danificado, tipo algum no carregador danificado, a internet, você usa a internet 4G, tinha um sinal bom da Claro, deixou de ter, você tem que voltar no local. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar sobre o ponto de vista da escala dos pontos de recarga, da ampliação da rede, é colocar carregador, aumentar a base, não é só colocar carregador.
tem que vir acompanhado de gestão, monitoramento, que aí o software de vocês, a plataforma de vocês ajuda bastante a gente, e de mão de obra, porque tem que ir no local. Se o usuário chega no local e não está funcionando, ele reclama. Um usuário, e serviço não tem meio bom, é bom ou é ruim. Se o usuário vai no local e não consegue, ele investe tempo para reclamar. E o usuário que vai e consegue, ele não investe tempo para elogiar. Essa é a cultura brasileira. Então, se você não presta um bom serviço, vai ficar queimado. E é o que a gente preza muito. A gente também ganhou reconhecimento de segundo colocação em uptime de carregadores no ano passado, nesse ano, na conferência da Voltbras. A gente preza muito pelos carregadores estarem online. Em uso ou não, mas online. Porque o usuário chegar no local e não ter um carregador funcionando, a experiência é muito ruim, fala mal e não volta. Tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que ter atenção nessa operação. Eu escuto algumas vezes falando, não, é só botar e nunca dá problema. Eu não sei o que a gente está fazendo, porque a gente usa marca boa e vira e mexe tem que fazer alguma coisinha. E com esse pensamento, né, falando aí da expansão, Gustavo, você está no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, obviamente. Mas como que vocês lidam com a interiorização da eletrificação no país, né? A gente sabe que os grandes centros são os principais puxadores aí desse mercado. Porém, cada vez mais pessoas vão se interessando pela mobilidade elétrica e e elas querem ter onde moram, independentemente do local, né? Como que vocês trabalham com essa interiorização, levando em consideração essa questão de a manutenção precisa estar em dia, precisa estar o pessoal junto? E eu faço essa pergunta aqui do interior do estado de São Paulo, né? Eu sou de uma cidade grande, que é Campinas. O Canal VE está localizado em Campinas, mas ainda assim é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Como que funciona aí no estado do Rio de Janeiro com a expansão da Recar nessas cidades menores, vamos dizer assim? Tá. Rubens, a gente começou primeiro no Rio de Janeiro e Niterói, né? Niterói é a cidade vizinha, tem locais do nosso escritório para Niterói é meia hora, tem locais dentro da cidade do Rio que demora 1h20. Então a gente trabalhou ali com os principais locais. Fomos aumentando o nosso raio de atuação de pouco a pouco, através de tranches. Opa, agora vamos pegar Grande Rio. Pega então, mas sei lá, vou dar um número, talvez uns 50 quilômetros de raio. Opa, agora vamos para 150 quilômetros de raio. A gente está expandindo, interiorizando dentro do estado do Rio. Tá? O nosso próximo desafio, o nosso próximo passo é partir para outras grandes capitais. Tá? E dentro das capitais, a partir do momento que a gente amadurecer, tiver um time próprio, justificar ter um time próprio, aí sim a gente vai interiorizando. Um movimento semelhante ao que a gente tem feito no Rio. Tá? E por que isso? Tem uma questão de demanda, né? A gente observa que nas capitais há uma maior, não sei se concentração, mas uma maior quantidade de veículos elétricos, porque normalmente nas capitais tem uma maior quantidade de veículos, né? Então, por óbvio, né? Por conta disso. Mas a gente começou esse movimento de interiorização, então a gente está indo... Hoje a gente consegue atuar 100% do estado do Rio de Janeiro, com mão de obra local. Nossa aqui. Precisar ir para 3, 4 horas de viagem, a gente vai fazer nossa mão de obra própria, 3, 4 horas de viagem para fazer manutenção. A gente já tem carregador aí a 3 horas de onde a gente está. Então, essa é um pouco da nossa estratégia. Vai para as grandes capitais, cria volume, cria uma estrutura e interioriza. Tá? Então, o próximo desafio é ir para 1, 2 capitais até o final do ano. Começar esse movimento. Muito bom. Já aproveitando já deu esse spoiler da sua visão de futuro aí, né? Que é importante ter esse tipo de iniciativa, de olhar o mercado e crescer cada vez mais. É aquela coisa, né? Não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas dá para crescer junto com todo mundo. O que vocês esperam aí dos próximos anos, Gustavo? Querendo ter uma visão mesmo do CPO. Qual que é a sua expectativa em relação ao mercado de mobilidade elétrica, ao crescimento dos carros? A gente sabe dessa curva de crescimento contínua já há alguns anos.
E o que vocês estão esperando para dar conta de todos esses carros que estão chegando? Antes disso, eu vou até acrescentar que estava essa questão de expansão, ir para o interior do estado, mas o que você também pensa da interoperabilidade do roaming? Então, eu sei que também isso é um plano que vai emendar ali com o futuro. O que você imagina para a rede, para a Recar? Legal, então vamos lá. Respondendo a primeira pergunta do Rubens, né? A gente tem um olhar estratégico, a gente olha 2030, tá, Rubens? Nossa visão e estratégia de longo prazo está muito focada em 2030, né? Dando um overview bem rápido, a gente nos próximos meses, aí, antes do final do ano, deve fechar aí com uma frota entre 300 e 350 mil veículos elétricos, né? Em veículos elétricos leves no Brasil. E aí, quando eu falo veículos elétricos, eu estou restringindo a 100% elétricos, híbridos, plugins, que eu diria que é o público-alvo dos CPOs, né? Se você olha a projeção para 2030, a depender de cenário, você pode chegar a 1,5 milhão, talvez, de frota. Há quem diga 2 milhões, mas 1,5 milhão aí de frota de veículos elétricos leves. Não estou nem entrando em frota, caminhões pesados. Então, a gente observa aí que em 5 a 6 anos, né, o mercado deve multiplicar por 5. Em paralelo, quando a gente olha a quantidade de recarga pública, semipública disponível no final do ano passado, há números aí que giram em torno de 12, 14 mil carregadores no final de 24, início de 25. Se a gente for utilizar a relação média mundial de 10 a 11 carregadores públicos, semipúblicos, 10 a 11 veículos elétricos do tipo plug-in ou 100% elétrico por carregador público semipúblico, fazendo as contas, a gente está imaginando aí 150 mil carregadores, não é algo muito fora do normal, muito da previsão. Então, quando a gente faz essa comparação, 12 mil, 14 mil carregadores no final de 24, 150 mil carregadores no final de 2030, o mercado vai crescer 10, 11 vezes, né? Então, é nesse número que a gente olha. Quando a gente pensa onde a Recar quer estar, a gente tem que entender também como o mercado deve reagir, né? Então, a gente também tem um conceito muito claro, que esse mercado vai ser um mercado muito pulverizado. A gente não entende que vai ter o conceito bigger takes all, porque não há no mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, um player que tem todo o mercado, ou tem 80% do mercado, né? Estados Unidos você tem 3 a 4 players relevantes, Europa você tem também os 3, 4, 5 players relevantes. Aqui a gente acha que vai ter mais players, talvez uns 5, 6 players relevantes, mas muito pulverizado, e a gente espera abocanhar 5% desse mercado. Tá? Então, quando a gente olha em um mercado de 150 mil carregadores, a gente imagina algo entre 5, 6 mil carregadores. Na verdade, no nosso número é 4%. Tá? É o que a gente espera chegar ao final de 2030. Como? Expandindo para grandes capitais, interiorizando paulatinamente, aumentando o nosso raio de atuação, muito carregador rápido, local de recarga pública, semelhante com o que acontece nos Estados Unidos e na Europa e China, né? Carregador rápido, público, mas também em recarga lenta em condomínios. Tá? Indo para a pergunta do Laércio, a gente é um pouco conservador aqui quando a gente toma alguma medida. Né? Eu falei muitas vezes, eu usei a palavra de processo. Né? A gente está finalizando toda a nossa construção dos processos internos aqui para a gente conseguir implementar interoperabilidade. Né? A gente estava com o desafio de fazer isso até final de junho e julho, acho que vai para agosto e setembro, que é conseguir a gente ter rastreabilidade de todos os números junto da plataforma da Voltbras, usar a plataforma da Voltbras com os nossos sistemas e fazer auditoria de tudo que está acontecendo. Por quê? Quando a gente coloca a interoperabilidade, que eu vou falar dos pontos positivos, a complexidade financeira aumenta, né? Faturamento, quem recebe, quanto recebe, como paga, e conciliar isso tudo. A gente está nos estruturando para em breve começar a adicionar a interoperabilidade à nossa rede. E aí, indo para a parte boa da interoperabilidade, né?
cada vez mais, eu acho que eu tenho uns 30 aplicativos no meu celular. 20, talvez, que tem no Rio de Janeiro, 15 que tem no Rio de Janeiro, né? E o usuário não gosta muito, né? A interoperabilidade, ela vai servir para melhorar a experiência do usuário, né? Que é um dos nossos principais desafios. A recarga tem que ser simples, tem que ser um preço justo, né? É um dos nossos principais valores. Tem que ser simples e tem que ser justo. Tem que ser justo porque a gente tenta buscar o menor preço que a gente entende que faça sentido. A gente sempre tenta ter o menor preço da região, tá? Ganhando dinheiro, obviamente. Então, a interoperabilidade é importante. A gente que ainda não está preparado para isso, a gente é um pouco mais cauteloso, mas não tem a menor dúvida que até o final do ano a gente deve estar aí fazendo a interoperabilidade com 4 a 5 redes da Voltbras, tá? Muito bacana. Acredito que a gente já, assim, ficar conversando por horas ali, mas a gente vai começar a encaminhar já para o final. Então, quem tiver dúvidas, façam suas perguntas aqui nos comentários, porque agora às 10h30 a gente vai começar o próximo painel. E pro Poli, eu faço uma pergunta, né, para a gente fechar já. Que mensagem que você gostaria de deixar para o mercado de recarga e para os demais players que estão buscando crescer nesse setor? Olha, acho que é um pouco do resumo do que eu falei aqui, né? É um mercado muito promissor, né? Os números que a gente trabalha são números que muitos players do mercado trabalham. É um segmento que vai crescer aí em torno de 10 vezes nos próximos 5, 6 anos. Se não crescer 10, crescer 6, é um baita crescimento, né? É um mercado que tem espaço para muitos players. É um mercado que a gente entende que vai ser pulverizado. Então, tem espaço para quem quiser trabalhar, quem trabalhar direitinho, quem quiser investir, tem espaço, tem mercado, tá? Um ponto de atenção é a operação. Nunca é tão trivial quanto parece. Atender o usuário não é trivial. Manter o carregador operando não é trivial. Quando você tem 1, 2, 3, 10, é uma coisa. Mas quando você escala, o desafio escala junto. Então, esteja estruturado, não tenha metas de curto prazo. É um mercado que está crescendo. Vou dar um número, né? Os carregadores nossos que estavam em operação há 12 meses atrás, hoje faturam 112%, 115% adicional. Então, um carregador que estava lá faturando 300, 400 reais, hoje fatura 700 reais. Tá? Na média dos nossos carregadores, a gente é um dos indicadores que a gente analisa, a gente é maluco por dado, a gente analisa tudo, gera um monte de indicador para tentar entender, para tentar tirar insight, né? Então, assim, é um mercado que tem espaço. Querendo trabalhar, querendo investir, fazendo direitinho, é um mercado muito promissor. E eu vou passar agora uma pergunta também para o Rubens, que teve essa participação, ilustríssima participação aqui no nosso congresso. Qual mensagem tu gostaria de deixar para a audiência ali, também quiser divulgar os canais ali do canal VE, fica à vontade. Muito bom, Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter participado aqui com vocês, né? A Voltbras, a gente sabe, acompanha o trabalho que tem feito no Brasil todo, então é uma coisa sensacional, né? E importantíssima para infraestrutura de recarga, que nem o Gustavo falou no começo da nossa participação aqui. Já tinha feito um trabalho anterior à explosão dos veículos chineses no Brasil, assim como o canal VE também começou antes disso. A gente já tem um pouco mais de 3 anos também no ar, trazendo as principais informações a respeito desse mercado da eletromobilidade. A gente acredita que também não existe concorrência nesse setor, é uma questão de conhecimento. Quanto mais conhecimento todo mundo tiver, melhor é para o mercado. Então, é sempre importante ter essa troca de experiências, né, com todos os envolvidos na eletromobilidade para a gente crescer, seja com base na experiência aí do Gustavo Poli e de todos os CPOs que estão operando no Brasil, seja a gestão da recarga, como é o caso da Voltbras, seja com informações de qualidade, como é o caso do canal VE, que a gente sempre tenta traduzir as principais informações para que o leitor possa ter mais informações e maior segurança para entrar nesse mercado, né? Não só
para adquirir um carro elétrico, que a gente sabe dos benefícios que eles oferecem, mas é um setor que tem muitas oportunidades de trabalho para quem quiser trabalhar, se debruçar aí em cima dos dados, é uma das dicas aí que o Gustavo passou e que vale a pena, né? A gente entende isso também e quanto maior conhecimento, melhor para o mercado. Então, acredito assim, quem começou lá atrás tem uma chance maior de, na hora que esse mercado estiver mais consolidado, né? Porque já está se consolidando, já está ficando firme, quem começou lá atrás vai estar na frente. Porém, ainda é possível começar agora, porque tem muito caminho para percorrer. Então, acho que o caminho está aí para todo mundo e quanto mais gente nesse meio, melhor. Então, quero aproveitar aqui e agradecer mais uma vez o Laércio pelo convite, ao Gustavo pela oportunidade do papo. Acho que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas em breve espero poder conversar pessoalmente com você também. E quem quiser acompanhar aí o nosso canal VE, o canalve.com.br, que é o nosso site, tem nas redes sociais também, por canal.ve, você encontra lá as nossas informações. Quero agradecer mais uma vez a todos aí, até para não estender demais. Obrigado. Obrigado. Eu queria agradecer também, né, primeiro a Voltbras pela oportunidade, enfim, pela parceria de sempre, pela oportunidade da gente conseguir expor um pouquinho mais a nossa operação, os nossos desafios, né? Agradecer a quem está nos acompanhando também, pela presença, pelo interesse. Agradecer a presença do Rubens, né? Nós somos aqui leitores assíduos do canal VE. Você continue sempre com conteúdo de qualidade e uma fonte de informação confiável, né? Então, é referência no setor e te parabenizar. E é isso, Laércio. Agradecer aí novamente a participação e desejar um bom evento para todo mundo.